Fala galera, sejam bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Assisti ao filme Família Peronomucho, do Leandro Hassum. O filme não começa mal. O filme ele não começa mal, não. Começa em uma história de resgate entre um pai e uma filha, onde o Leandro Hassum perde sua esposa e cria a menina. Depois eles se casam novamente, mas ela é criada com a madrasta, que a adora. Eles têm uma vida relativamente boa, né? São trabalhadores. Ele tem um bar e a vida dele é o bar, a vida dele é o bar, e a filha quer ser grande amor da vida dele, né? Ele faz tudo pela filha, só que ele não compreende a filha. Ela quer ser música, né? Ela quer ir pra carreira de música, ela é violinista. E a trama inicial do filme, ela é interessante. Seria um resgate de pai e filha. Aquele pai, ele precisa ser mais maleável, por mais que a vida o tenha mostrado, né? Como é que as coisas acontecem para a classe social deles e da forma mais ignorante e grosseira daquele pai, é compreensível a forma que ele tenta proteger a filha. A forma como ele tenta colocar o senso de realidade dele para com a filha, que quer ser música, violinista, e o quão ele está acostumado com a realidade dele, da sociedade com que ele vive, com as coisas que ele está acostumado a ver, o quão isso poderia ser frustrante, difícil para a filha. Então o filme ele começa, e aí ela passa numa prova, ganha uma bolsa e ela fala: tô indo embora, tô indo para Paris. E ele, de forma muito grosseira: então vai, só que quando você fracassar, não vem me ligar. Uma problemática interessante no começo do filme. Parece ser interessante, né? Com isso aqui que eu falei, que eu trouxe pra vocês. Mas não. Mas não. O filme vira um filme a partir disso. Aí depois ela volta, depois de 3 anos. Aqui é uma resumida breve, só para situar vocês. Depois de 3 anos ela volta, falando que vai se casar com um rapaz argentino e que a viagem está marcada para Bariloche, que os pais do rapaz têm um hotel, resort, um hotel em Bariloche, e aí eles vão aproveitar a viagem e já conhecer, já apresentar as famílias. A partir disso, dessa introdução, desse começo de filme interessante, quando eles vão pro ato 2 aí, que é a tal viagem pra Bariloche, o filme ele se perde assim completamente, não aprofundando os personagens, né? Aí tem uma grande rixa, né, de briga com a família, principalmente envolvendo o Hassum e o pai do rapaz. E aí é tudo. Aí já vira tudo raso, os personagens não são desenvolvidos, aí é tudo uma grande babaquice, é tudo. Dá vergonha de ver os atores ali, os atores, porque eles ficam, né, dando palco pro Hassum pra encaixar as piadas do Hassum. Eles ficam geralmente nos takes, né? 3, 4 ou 5 atores parados, aí começa uma conversa sem cabimento, sem nexo, que é pro Hassum ficar fazendo as piadinhas, que é pra encaixar as piadinhas. Desanima, é fraquíssimo. Um filme que tem a pretensão de ser um filme de comédia, um filme bonitinho para mostrar resgate entre as famílias, entender as problemáticas, os medos dos pais ou dos próprios familiares em relação ao que aquele relacionamento poderia dar certo ou errado, e toda a história da Mariana, que é a filha do Hassum, ele é o Otávio, né? Passa a ser tudo muito raso, tudo muito pobre, tudo muito superficial, pro Hassum ficar fazendo as piadinhas e só piada, e começa uma forçação de barra muito grande em que os personagens eles parecem cada vez mais idiotas no desenrolar do filme. Então o filme ele tem um começo bem interessante e a partir disso ele não tem mais nada de interessante. Uma ou outra piada que a gente consegue dar risada de tão forçado que é.
e aí o filme que era pra ser engraçado, a gente acaba perdendo a graça. Um filme que teria sua proposta de uma comédia, que era pra ser algo bonitinho, vira um filme bem besta mesmo, com um desenvolvimento muito fraco. E por que que isso me incomoda? Eu não ligo pra filmes nessa pegada. Filmes descartáveis, filmes meramente para serem feitos e ser vendidos como comédia. Um filme bonitinho pra família assistir. Eu não ligo se o Brasil já tivesse feito a sua lição de casa. Nós vemos muitos filmes ruins, estrangeiros, sendo ingleses, americanos, indianos, sul-coreanos, italianos, já falei, italianos, argentinos. A gente vê filmes muito ruins estrangeiros. Só que nós vemos muito filmes bons também. E é isso que me incomoda no Brasil. O filme ele não é mal filmado. Esse Família Peronomútil não é mal filmado. Ele não é mal produzido. Ele é mal feito. Ele é um roteiro muito ruim. Mas as filmagens são boas. É isso que me pega. Então, o que eu quero dizer? Se o Brasil já tivesse feito a lição de casa, se ele fizesse os filmes, se ele se colocasse à disposição e parasse com tanta preguiça e fizesse bastante filmes ruins, mas fizesse os bons também, talvez esse filme do Hassum não chamaria tanta atenção negativamente falando. Não seria mais do mesmo. Eu fui falar pra minha namorada, vou assistir o Família Peronomútil do Leandro Hassum. Ela, amor, é filme ruim, é filme nacional, é ruim. Já tá no nosso subconsciente, já está pré-estabelecido que filme nacional é filme ruim. E isso me incomoda demais porque não precisaria ser. Da mesma forma como tem muitos filmes ruins estrangeiros, nós poderíamos ter filmes ruins nacionais, mas nós poderíamos ter os filmes bons nacionais também. Não precisaria ser assim com o cinema da forma como está sendo feito hoje em dia e com os atores que nós temos aqui no Brasil. Rodrigo Santoro, sabe, Mariana Ximenes, inúmeros artistas. Aí não dá pra eu chegar e ficar falando aqui de todos que a gente gosta, que a gente sabe que tem potencial. Caxiocler, inúmeros, não dá pra falar. Camila Morgado, até o Hassum, eu não sou fã, eu não é o meu estilo, mas eu entendo o valor. Então um filme esse desse daí da Família Peronomútil, nós vemos muitos filmes assim, americanos, por exemplo. Nós estamos acostumados com bastante filmes assim, americanos, que são ruins também, mas são mais bem feitinhos, são mais bem amarradinhos. A gente sabe que é um filme bestinha, um filme bobinho, mas no final você sai feliz. Esse aí, ele é tão pobre em relação ao desenvolvimento dos personagens, em relação à questão emocional que deveria nos pegar no final, do pai argentino entendendo o lado do filho argentino, do Hassum, um cara meio grosseirão, meio ignorantão, com um senso de proteção muito grande para com sua filha e que entende os sentimentos dela. A gente deveria ser pegos, né, de forma emocional em relação a isso, mas por conta de um desenvolvimento, de um conteúdo tão incompetente que você vai vendo no decorrer do filme, você sai... O filme ele não emociona. A pegada final que era pra ser bonitinha, pra emocionar todo mundo, ela não emociona, ela não consegue nos cativar, porque foi tudo muito mal feito, muito mal construído. Os personagens, daria pra ter uma conversa da madrasta com a Mariana, que gostava muito dela, daria pra ter uma conversa de mulher pra mulher, daria pra ter um sentido do enteado, do Hassum, que é o filho da madrasta, que é um menino super bonzinho também, daria pra ter uma conversa de irmão, aprofundar os personagens. Eles não aprofundam. Uma conversa do sogro, da sogra, e isso não precisaria ser o foco principal. É que o que eu tô falando aqui, gente, é muito óbvio, né? Mas isso não precisaria ser o foco principal do filme. Isso poderia ser artimanhas para enriquecer os personagens e nos trazer afeto. E nos trazer empatia. Falar, ó, que legal, a madrasta.
olha que legal a mãe do menino falando com a Mariana, olha que legal o Hassum falando de alguma experiência que ele teve com o Miguel, que é o menino argentino que vai casar com a filha dele, com a Mariana. Olha que legal, mediante toda a ignorância, todas as defesas que ele tem da vida que ele teve, ele conseguiu passar algo legal pro Miguel, porque tem uma discrepância social entre as famílias. A família argentina é mais bem estruturada que a família do Hassum. Então todas essas questões poderia manter um filme de comédia, mas trazer elementos muito mais significativos, muito mais delicados, que nos fizesse criar empatia e entrar mais no filme para receber a mensagem que eles queriam, que era um resgate familiar. Uma questão ali de errei, você tinha razão, preciso parar de tentar te encaixar na minha vida e preciso te libertar. Nós precisamos viver em harmonia, mas cada um na sua vida. Eu respeitando as suas escolhas, seja do Miguel, seja da Mariana. Mas não acontece. Não acontece. Eu acho que tava fácil. Tava fácil para ser um filme bem gostosinho. Não fui assistir achando que seria algo assim exemplar, espetacular. A gente sabe que é uma comédia e infelizmente muito mal desenvolvida e não precisava ser. Tava fácil pra ser um filme bem gostosinho, um filme bem bonitinho, pra gente lembrar, ó, que é esse filme aí? É um filminho de sessão da tarde, mas é um filme bem legalzinho de assistir. Mas infelizmente isso não acontece. Algo que me incomoda demais, principalmente se tratando de cinema brasileiro que não faz a lição de casa. Poderia ter esses filmes descartáveis, poderia ficar tentando acertar e errar com esses filmes de comédia, mas o que me incomoda muito mesmo é nós não fazermos nossa lição de casa em um mundo, em um ambiente que está, não tô falando de grana, tá? Mas que está de uma certa forma favorável produzir filmes em que nós poderíamos sim produzir melhores filmes de ação, suspense, drama um pouquinho antes de começar a só executar esse tipo de comédia que já virou, infelizmente, um padrão do cinema brasileiro. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí, ativem as notificações, vão deixando like. Valeu, galera. Até a próxima.